Permita que este vídeo seja seu guia luminoso, iluminando seu caminho com sabedoria e inspiração. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição yógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrissou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou: estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou. Bem descansado, e pensou: eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio, e então ele pensou: ah, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber. Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse: todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse que vocês eram macacos e suas caudas caíram e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu. Mas o macaco? No yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida como markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre um macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é: se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida. Movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor,
pensou: o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então ele começou a gritar de dor e disse: eles vão me matar. E ele morreu. Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu. Agora não procure por essas kalpavrikshas na floresta. Você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em um estado de samyukti, é chamada de kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas 4 dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com a atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo. Agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar, e a cada 2 passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas 4 dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rúpias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente
que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz: Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele e que isso vai acontecer. Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é, ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz, em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso, ou em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo. Ele ainda está procurando pela mesma coisa?
a agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre. Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso a fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. Formas e tamanhos diferentes meio que criam tipos diferentes de estruturas energéticas. Essas estruturas energéticas podem determinar seu estado psicológico e emocional. Portanto, determinadas substâncias podem alterar o ambiente. É um material precioso e você tem que caminhar quilômetros e quilômetros para obter uma quantidade de resina substancial. Ele apenas faz o ambiente ficar mais vivo. Essa pergunta é de Ashley, em Memphis. Namaskaram Sadhguru. Por milhares de anos, o incenso foi usado em quase todas as culturas para invocar deuses, dar suporte à meditação e para propósitos medicinais e de cura. Queimar ervas e resinas faz parte e é uma parte bem importante da história da Índia, bem como da história dos nativos norte-americanos. Você pode, por favor, falar do significado de acender incensos e como o incenso deve ser usado nos tempos modernos? Essa é a razão por que estou meio enfumaçado aqui. E essa pergunta é da Ashley. Incenso normalmente vira cinzas. Sem as cinzas, você sabe, não há incenso. Bem, o significado disso é: existem certas substâncias que, quando queimam, uma coisa é que há uma fragrância, é claro, que é agradável às narinas. E queimar incenso é para o ambiente, não para você. Porque espaços diferentes, especialmente dentro de casa, em espaços diferentes, existem diferentes tipos de
Uma coisa é o cheiro. Existem também diferentes tipos de estruturas energéticas que vão acontecer. A forma e o tamanho do espaço fará isso. Essa é a razão pela qual se dá tanta atenção à forma e ao tamanho do espaço. Na cultura indiana, presta-se muita atenção à forma e ao tamanho do espaço onde se vive, porque a forma e o tamanho desse espaço, de uma certa maneira, se ele não é bem ventilado, quando eu digo bem ventilado, de ambos os lados com duas paredes abertas, se isso acontece, então parece quase como estar ao ar livre. Isso é diferente. A maioria das casas não são feitas desse jeito, porque existem vizinhos, você não pode abrir muitas janelas, muitas aberturas não funcionam e tem o tempo, tem muitas coisas, certo? E tem um ar-condicionado, pior. Então, formas e tamanhos diferentes meio que criam diferentes tipos de estruturas energéticas. Essas estruturas energéticas podem, se tornarem muito fortes, podem determinar o seu estado psicológico e emocional, que pode tanto ser favorável ou se tornar um obstáculo para quem você quer ser. Portanto, determinadas substâncias, como o sândalo na Índia, tem uma coisa chamada sambrani, que é uma coisa muito poderosa, que é usada até mesmo quando as pessoas estão doentes. A primeira coisa que eles fazem é isso, e hoje se descobriu que também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies. Então, especialmente, se tem uma pessoa doente na casa, sambrani por todo lado. Se querem fazer um evento auspicioso, sambrani por todo lugar. É um certo tipo de resina que escorre de uma árvore, bem na busca ao sambrani. Você verá que na floresta existem árvores enormes. Pessoas teriam cavado nas árvores porque as árvores parecem sólidas por fora, mas por dentro tem uma cavidade. Nessa cavidade escorre a resina. Nós não sabemos, pelo menos eu não sei por que razão natural essa resina sai, mas as pessoas vão e a recolhem. É um material precioso e você tem que andar quilômetros e quilômetros para conseguir uma quantidade substancial de resina, porque essas árvores têm que estar maduras. Isso significa que elas devem ter pelo menos entre 30 a 50 anos, do contrário você não consegue. Isso tem um impacto poderoso no ambiente. Não é necessariamente uma fragrância, é um tipo de coisa diferente que purifica o ar, faz com que o ambiente fique mais vivo. Fundamentalmente, quaisquer que sejam as estruturas que existam, ele faz dentro de casa se parecer com o ar livre. Se você queima uma pequena... Você não deve colocar muito, senão você vai espirrar até seu cérebro sair pelo nariz. Apenas um pouco de sambrani na casa vai fazer com que, embora você esteja dentro de casa, a sensação é de estar ao ar livre porque é um espaço não estruturado. Especialmente se acontece uma morte na família. Queima-se sambrani durante 11 ou 12 dias para purificar o ar completamente. Esses são aspectos mais sutis, mas eu estou um pouco apreensivo de falar disso nos Estados Unidos, porque já existe muito dessa coisa New Age, você sabe? Porque na primeira vez que vim a Nashville, alguém em Nashville me disse, Sadhguru, está tendo uma feira espiritual? Eu disse, o quê? Uma feira espiritual? Mesmo na Índia, isso acontece somente uma vez a cada 12 anos? Não, aqui temos uma todo ano. Eu disse, eu quero ver.
E eles disseram, ok, vamos lá. E então, de tarde, eles vieram me pegar e disseram, Sadhguru, conseguimos uma vaga para você falar na feira espiritual. Eu disse, ótimo. Pela primeira vez eu estou nos Estados Unidos, eu pensei, feira espiritual? E fui lá. Havia uma tenda enorme e quando entramos, estava tocando música country nas alturas. Obviamente, era um grupo que não encontraria nenhum outro lugar para tocar. Talvez de noite grupos mais conhecidos viessem. De tarde, o palco ficava vazio, qualquer um podia usar o microfone. Então eles estavam lá martelando. Eu disse, ok, uma feira espiritual. Mas tudo bem, música é apenas uma coisa cultural. Deixem-eu me concentrar na feira espiritual. Eu entrei. Alguém estava vendendo um sabonete espiritual. Eu disse, uau! Outra pessoa estava vendendo uma pedra espiritual, um seixo de algum lugar, que era espiritual. E dessa maneira, raízes, ervas, isso e aquilo, eu não sei se tinha escova de dente. Aí eu pensei, é igual a um shandy indiano. Você sabe, nos vilarejos indianos há um shandy. Uma feira aos domingos, ou às quartas, ou às segundas, dessa forma. Tem todo tipo de coisas exóticas sendo vendidas. Há uma raiz, apenas esse tanto. Ela é torta assim, não pode ser reta, você sabe, deve ser. Eu não consigo fazer isso com o meu dedo. Então, se você pegar ela, essa é uma raiz que pode fazer você ficar invisível. Você deve amassá-la junto com o osso da mandíbula esquerda de uma baleia fêmea. E a baleia deve estar viva. Isso significa que você tem que nadar até dentro dela, cortar um pedaço do osso e sair, e junto, se você amassá-la junto com alguma outra coisa, e tem um mantra, você faz isso e essa pasta, se você colocá-la no céu da boca, você vai ficar invisível. Na verdade, se você entrar dentro da boca de uma baleia, você vai ficar invisível. Continuando. Aí eu vi, é igual a um shandy indiano. Lá eles também vendem todo tipo de incensos exóticos. Incenso tem um certo impacto, mas não exagere. Não ache que ele vai determinar a sua natureza espiritual. Ele pode mudar o ambiente um pouco. Não deve ser super estimado. Ele tem um certo impacto. Pode-se usá-lo de maneira sensata, mas nos dias de hoje ele é feito com produtos químicos. É melhor não usar essas coisas. É muito importante antes. Você tem produtos químicos o suficiente na rua, na indústria, no andar da empresa em que você pode estar trabalhando por toda parte. Existem muitos produtos químicos flutuando por aí. Pelo menos dentro da sua casa, não acenda incenso com produtos químicos, porque eu acho que isso é quase 70% ou 80% do que está disponível no mercado, é feito com produtos químicos. Você tem que checar isso antes de acendê-lo. É muito importante porque dentro de ambientes fechados, se você queimar produtos químicos, bem, o impacto negativo disso é muito grande. Então o incenso deve ser feito de resina natural e certos óleos, óleos essenciais e coisas que podem fazer a diferença. Uma pequena diferença. Se você precisa desse tipo de diferença, isso ajuda com certeza.
Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Você verá que ficará sem palavras a respeito da vida. Consciência é a essência da vida. Algumas pessoas estão dizendo que nós construiremos consciência numa máquina. Namaskaram, Sadhguru. Os especialistas dizem que as intuições humanas são essencialmente respostas bioquímicas de nosso corpo. Se for assim, uma inteligência artificial pode ser capaz de recriar as emoções humanas? As intuições humanas são realmente algoritmos bioquímicos ou são algo mais profundo? Bem, a inteligência humana tem a ver com a atividade bioquímica que está acontecendo no nosso sistema, com toda certeza? Bem, hoje você sabe que estar mentalmente equilibrado ou desequilibrado, estar estável ou instável, ter clareza mental ou não, tem uma base química nisso. Ou mesmo você estar feliz ou infeliz, amável ou não amável, alegre ou triste, tudo tem uma base química. Uma maneira de entender isso é: tudo isso é uma questão de inteligência. Neste exato momento em que você se senta aqui, ou em qualquer lugar onde você esteja sentado, se você faz dessa experiência de sentar-se aqui algo bonito ou feio, é uma questão de inteligência e é também uma questão de química. Elas não são diferentes. É completamente errado entender inteligência como pensamento. O pensamento é apenas uma pequena expressão da inteligência. Isso é uma loucura que as sociedades modernas criaram, porque o sistema de educação moderno fez as pessoas acreditarem que o pensamento é a única forma de inteligência. Se o pensamento é a única forma de inteligência, você naturalmente entenderá que acúmulo de dados, análise de dados e projeção de dados, de acordo com sua análise, são inteligência? Bem, esse é um processo que qualquer máquina pode fazer. Isso você está começando a entender agora, que mesmo o pensamento mais complexo que você acha fenomenal, hoje seu computador pode fazê-lo sem esforço. Você vê que uma simples calculadora pode fazer mais contas do que seu professor? Que seu computador pode fazer muito mais contas do que qualquer matemático? Então, obviamente, o que você pensou que era um processo intelectual muito difícil está sendo processado por uma máquina muito mais facilmente do que você pode imaginar. Agora, as pessoas argumentam, mas matemática é uma coisa, literatura é diferente, música é diferente. Bem, estou dizendo a você que seja literatura ou música, que são consideradas mais, como dizer, um transbordamento do coração humano,
Até mesmo isso pode ser feito por uma máquina? Bem, talvez ainda não tenhamos construído máquinas boas o bastante para fazer isso, mas você verá que talvez nos próximos 25, 50 anos, não sei quanto tempo, mas isso inevitavelmente acontecerá. Você não consegue imaginar, mas provavelmente será mais perfeito. Então, isso sobre intuição, a primeira coisa para se entender sobre intuição é: intuição não é um nível diferente de inteligência. Intuição é simplesmente um nível diferente de computação. Ou seja, digamos, deixe-me tornar isso bem simples para você. Por uma questão de entendimento. Agora, digamos que você teve uma criança ou você teve um bebê que cresceu dentro de um quarto, que nunca viu o mundo lá fora. De repente você o leva para fora e mostra esta árvore para ele. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está coletando dados. Cor, forma, a maneira como se move, a maneira como é. Ele está simplesmente colhendo dados através dos seus órgãos sensoriais. Deixe-o observar essa árvore por alguns minutos. Digamos que ele cresceu depois de algum tempo e você pergunta, digamos, descreva uma árvore. Muito provavelmente, ele a descreverá quase 90% corretamente. Mas, agora, o processo de assimilar a árvore na sua mente não é lógico. Ele não está dizendo que a folha tem 5 centímetros por 7 centímetros, a cor é deste tipo de verde, que é uma combinação disso, disso e daquilo. Não, não há assimilação lógica, é intuitiva, simplesmente, como aquela imagem vem à mente dele, porque toda a informação está lá processada e pula todos os passos de 1, 2, 3, 4 e simplesmente chega lá. Então, intuição é simplesmente que seu cálculo é de tal maneira que você não passa pelo processo lógico toda vez. Então, intuitivo significa que a sua computação está pulando os passos lógicos e chegando à resposta, que é definitivamente uma maneira mais sensível de conduzir a vida. Isso é simplesmente um algoritmo bioquímico? Bem, eu diria 100% que sim. Então, quando dizemos algoritmo bioquímico, ele está num fluxo constante, você pode configurá-lo da maneira que quiser. Pela genética, pela cultura, pelas influências externas, ele é configurado de uma maneira, mas se você está consciente, você pode configurá-lo de uma outra maneira. Então, isso é apenas algoritmos bioquímicos? Quando você diz é apenas, você está pensando que sou apenas um processo mecânico? Bem, há um mecanismo. A questão é, se esse mecanismo é conduzido conscientemente ou não. Agora mesmo há um intelecto, há uma dimensão intuitiva, sob níveis mais profundos de inteligência, que é a base do fazer da própria criação, a própria fonte da criação. Essa inteligência também está embutida em você. A questão é apenas em que nível de acesso você está. Todo mundo tem um braço como este, certo? Agora, todos conseguem usar o braço da mesma maneira? Não. Pessoas diferentes o usam de diferentes maneiras. Alguém é jogador de beisebol, ele usa de uma maneira. Alguém é escritor, ele usa de outra maneira. Alguém é artista, ele usa de outra maneira.
alguém é yogi, ele o usa de outra maneira, porque você percebeu alguns aspectos da vida, alguma outra pessoa percebeu outro aspecto da vida, dependendo de como você emprega a si mesmo, de acordo com isso, seu algoritmo bioquímico está constantemente mudando. Não é um processo definido. Bem, há certas configurações, porque, caso contrário, você não terá um lugar para começar. Como eu já disse, genética, influências culturais, Samskriti, ou seja, gerações de aprendizado que aconteceram dentro de você. Todas essas coisas colocadas juntas, há um certo algoritmo, mas não é definido, ele é fluido, e você pode mudá-lo a qualquer momento da sua vida. Então, sua intuição, que tipo de intuição você tem? As pessoas estão apenas fazendo suposições o tempo todo, pensando que é intuição? Não, se você quiser desenvolver a intuição, a primeira coisa que você deve aprender é como simplesmente sentar-se aqui completamente alerta e não pensar em nada. Alguém estava me perguntando, Sadhguru, quando você está dirigindo, no que você está pensando? Por que diabos eu estaria pensando em alguma coisa? Estou apenas dirigindo, é por isso que eu ainda estou vivo? Porque o tipo de risco que corro em duas rodas, se eu ainda estou vivo é porque não penso em coisa alguma? Se você simplesmente souber como sentar-se aqui, alerta, mas sem pensar. Ah, como isso é possível? Eu pergunto, como é possível para você pensar? Quando tanta coisa está acontecendo aqui, se você prestar atenção, você não pensará? Então, o aspecto mais importante da vida é a sua atenção, não seus pensamentos. É isso que a criança que viu a árvore pela primeira vez fez? Atenção. Se sua atenção está ativa o tempo todo, sem qualquer tipo de julgamento sobre o que é isso, o que é aquilo, simplesmente atenção, não pensamento, apenas atenção, você naturalmente se tornará intuitivo. A atenção humana pode abrir qualquer porta no universo, mas a atenção humana deveria se tornar livre do processo crítico. Isso significa que do pequeno dado que você coleta, você não deveria ir julgando tudo ao seu redor. Porque mesmo que você ache que sabe tudo, os dados que coletou são muito limitados. Se você observar esta árvore por um ano inteiro, todo o processo de cair as folhas e colocar de volta novas folhas e tudo, ainda assim, estou lhe dizendo, você não sabe nem mesmo uma pequena porcentagem do que aquela árvore é. Se você quer entender o algoritmo bioquímico daquela árvore, nós não sabemos quanto tempo levará para você compreender isso. Então, este aqui é um mecanismo muito mais complexo do que a árvore. Então, definitivamente, este aqui, se você gasta a vida toda prestando atenção neste aqui, ainda assim o que você sabe é muito pouco. Mas, à medida que se torna mais e mais consciente, você determina os algoritmos bioquímicos. Isso significa que você determina a natureza da experiência. Mas agora a pergunta foi, podemos construir máquinas assim? Sim, podemos. Assim como podemos construir máquinas que podem fazer contas para nós, podemos construir máquinas que escreverão histórias para nós, podemos construir máquinas que farão música para nós, podemos construir máquinas que são intuitivas por natureza. Então, essa é uma pergunta muito válida. Essa é uma pergunta que precisa ser olhada mais profundamente do que apenas falar sobre intuição ou emoção. Precisa ser olhada como um processo da vida, porque o processo da vida é tal que não há separação entre inteligência, intuição, pensamento, batimento cardíaco, funcionamento do fígado, funcionamento do rim, ou o que o baço está fazendo, o que o cérebro está fazendo. Não há diferenciação, é uma única função ininterrupta. Compreender isso dessa maneira é o mais importante. Só assim você conhecerá a vida
Só então você vivenciará a vida no seu máximo. Só então você verá que ficará sem palavras diante da vida, porque não há palavras. O que está ocorrendo? Existe uma palavra, um vocabulário para descrever um fenômeno como esse? Não há palavra para descrever o que é a vida, do que ela se trata, não há conclusão. Quando não há palavra, não há conclusão. Quando não há conclusão, não há morte. Esse é o caminho para a liberação. Eu sei que você fez uma pergunta simples sobre as máquinas poderem ou não tornarem-se isso. As máquinas podem se tornar tudo o que você é. Podem fazer tudo o que você faz, provavelmente melhor do que você. Como você sabe, elas estão fazendo coisas melhor do que você. A única coisa é que elas não podem se tornar consciência. Bem, algumas pessoas estão dizendo que construiremos consciência numa máquina. Isso não vai acontecer. Porque isso é vida. O que você chama de consciência é a essência da vida, que não pode ser descrita. Para aquilo que não temos uma palavra para dizer o que é, aquilo que é aquela força indescritível que faz tudo acontecer, isso não vai... Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e convide seus amigos a se unirem a nós nesta aventura de aprendizado.